O que está por trás das ideias de Javier Milei, presidente da Argentina? O que está por trás e o que fundamentam as ações que vêm fazendo com que a inflação no nosso país vizinho tenha caído de 25% ao mês para atuais 4,6%? O que fez com que as reservas internacionais na Argentina, que estavam negativas, não tinha dólar para absolutamente nada, passasse a ser positivo agora? O que fez com que a taxa de juros caísse de 133% para 40%, o que fundamenta as suas ideias? Será que a mídia convencional mainstream simplesmente adora abordá-lo como um louco, mas pouco ou nada conhece sobre as teses que o fundamentam? Eu tive uma vez uma discussão com um repórter do Estadão quando eu estava embarcando para o segundo turno para acompanhar as eleições na Argentina junto a Javier Milei. E eu tive a oportunidade de falar isso num outro vídeo. Esse repórter veio e me perguntou: o que a Argentina fez para correr o risco de ser governada por Milei? Quando eu perguntei: por que risco? Por que você pressupõe um risco quando a Argentina hoje está numa situação em que o kirchnerismo e as ideias dominadas pela esquerda de usar o Estado a seu bel prazer levou um país que tinha tido o maior PIB per capita do mundo a um país com quase 50% da população na linha da pobreza? O que fez esse país flertar com a hiperinflação, as reservas acabarem, as taxas de juros estarem mais de 130% ao ano, como eu mencionei, e ninguém emprestar dinheiro a ele? Os seus empréstimos tinham vencimento de 28 dias, as chamadas Lelics, e os passes com vencimento de um dia. E mesmo assim não era suficiente para fechar as suas contas, que tinha que recorrer à impressão monetária, aumentar o montante de dinheiro em circulação, desvalorizando assim o valor da sua moeda e levando o país a uma inflação galopante. Mas será Milei então um belo de um louco como pinta a mídia convencional? Pode até ser, pouco importa. Mas a verdade é que os fundamentos econômicos que ele conhece profundamente estão amparados em estudos científicos. E é isso que eu acho que é importante que tenhamos em mente para que possamos propagar essas ideias para a base da nossa sociedade. Não deixemos as ideias morrerem. Não dá para seguirmos na direção que o Brasil está, produzindo déficits recorrentes, gastando mais do que arrecadando de maneira recorrente e achar que isso é normal. É claro que a moeda vai perder valor ao longo do tempo, mas muitos dirão: ora, o real caiu de 5,70 que estava na semana passada para 5,40. Desde 1994, 1º de julho mais especificamente, quando o real entrou em circulação, ele já perdeu 90% do poder de compra daquele momento até hoje. 90% do poder de compra. Isso é a moeda perdendo valor ao longo do tempo, numa janela maior de tempo, onde no Brasil as ideias de um Estado maior, de um Estado tomando conta de nossas vidas, parece ser algo bom para muitos que não conhecem os fundamentos de deterioração por completo, principalmente dos mais pobres, quando o Estado passa a determinar grande parte da nossa vida e da economia local. E foi isso que aconteceu com a Argentina. E abriu uma janela de oportunidade imensa para que Javier Milei pudesse ter a coragem de sair e propagar nos 4 cantos da Argentina, que espalha pelo mundo as ideias da liberdade, fundamentos econômicos extremamente importantes. E aqui nesse vídeo eu quero mostrar uma reflexão importante que foi muito bem falada por Jesús Huerta de Soto, que hoje, na minha opinião, é um dos maiores economistas em atuação na Europa que defendem a Escola Austríaca de Economia. Para quem não sabe, na metade do ano que vem, eu estarei de volta na Espanha por mais uma jornada de 1 ano e meio para terminar o mestrado de Escola Austríaca com ele. E ele fez um vídeo que eu quero trazer aspas dele, acrescentando pontos importantes meus, que tenho essa visão da escola austríaca. Huerta de Soto, para mim, hoje, é uma das grandes influências, assim como Javier Milei sempre deixou claro que segue o professor Huerta de Soto em suas ideias. Quero que isso seja divulgado o máximo possível para que possamos debater na sociedade. Muitos poderão discordar, muitos poderão concordar, muitos poderão bugar a cabeça no início, quando foi o meu, quando eu comecei a mergulhar nesses estudos. Tive que refletir, pensar, mas a verdade é que a maioria das pessoas olham e falam: encontrei ideias que me representam. Então, escutem um pouco disso. Eu normalmente faço meus vídeos de improviso, com dados que eu pego aqui. Esse, escrevi para que seja com o teleprompter e eu não perca absolutamente nada daquela reflexão que eu quero passar a cada um de vocês e espero que possamos divulgar e chegar ao maior número de pessoas.
Pois bem, quem é Milei, o que está por trás de tudo isso? Na minha opinião, e dito também por Huerta de Soto nessa palestra, um homem sem medo e com vontade de mudar o mundo, onde o coração vibra com força pela liberdade, seu grande sonho, assim como o meu desde a infância. Mesmo que eu não soubesse dar nome a essa sensação, aquilo me pegava e eu chamava de busca pela liberdade sem saber dar nome àquilo. E Milei conseguiu transformar isso em algo palpável para todo mundo. Claro, fundamentado numa escola econômica que não é de hoje, que começou com os escolásticos no século de ouro lá atrás na Espanha, depois muito bem documentado por autores mais próximos aos nossos dias atuais, como falaremos em breve. Milei, portanto, se tornou um modelo que só poderemos entender de verdade o mundo que nos rodeia com o dinamismo que a economia apresenta hoje em dia, estudada pela escola austríaca. Ele deixou claro a farsa das ideias neoclássicas na economia mainstream, mostrando o reducionismo metodológico dessas escolas atuais e dos tais modelos de equilíbrio que apenas ajudam a aumentar o Estado, o antigo socialismo e o atual estatismo que as pessoas defendem. Entendamos que a economia ela é completamente dinâmica. Nós não sabemos o que vamos consumir amanhã. Como é que alguém pode centralizar a vontade em poucos burocratas que dizem, legislam em nossas vidas e acham o que é melhor produzir para eles, quando sequer nós não temos ideia o que vamos consumir amanhã? Como é que meia dúzia de burocrata que não tem informação acha que tem a soberba para definir o que todos nós vamos produzir amanhã e centralizar em suas ideias? Antigamente isso era chamado de socialismo, como o Jesus Huerta de Soto fala muito bem. Hoje não precisa socializar, estatizar os meios de produção, basta chamar de estatismo. As pessoas pregam um Estado maior e é a forma do socialismo no século XXI. Afinal de contas, eles sabem que expropriar, estatizar todos os meios de produção não funciona, nem mesmo para os burocratas, porque vai empobrecer a todos e eles perderão a galinha dos ovos de ouro. Mas o que eles pregam é um estatismo e as pessoas acreditam nisso e pedem mais estados, caindo nessa armadilha sem fim. O mercado livre nunca está em equilíbrio e nunca é perfeito. Por quê? Porque é um processo humano de cooperação voluntária, como fala Jesus Huerta de Soto. É espontâneo e que estimula a coragem e a criatividade. Ora, se nós não sabemos o que vamos consumir amanhã, está claro que o mercado ele tem que ser uma cooperação voluntária humana, onde nós, empreendedores, vamos satisfazendo a demanda de amanhã, que ela é completamente dinâmica, muda rápido e ela é uma surpresa. Nós não sabemos o que demandaremos amanhã. Portanto, não tem como centralizar no Estado essas vontades. O estatismo está comprovado cientificamente que não funciona e ele não pode substituir o livre mercado. Isso a escola austríaca comprova cientificamente. Nenhum médico deverá exercer sua função sem conhecer profundamente a sua profissão. Disse muito bem o Huerta de Soto. Você imagina ir a um médico e pedir para ele operar alguma parte do seu corpo se ele não estudou isso? Por que é então que aceitamos isso com político? Isso deveria acontecer com qualquer político, embaixador ou ministro de Estado. E não é isso que ocorre. Nós permitimos que ministros, políticos, presidentes que pouco ou nada conhecem sobre assuntos vão para o centro do país e legisle em nossa vida. E de alguma forma nós passamos a legitimar esse tipo de ação. Passamos a acreditar que aquelas pessoas que lá estão conhecem sobre tudo. Lê do engano, inocência de nossa parte, que nos ensinaram que uma vez lá, essas pessoas supostamente conhecem sobre nossa vida e têm o direito de legislar. Não estou falando simplesmente pelo lado do conhecimento técnico deles, que grande maioria não tem, mas também sob o ponto de vista moral. Quem são eles para determinarem sobre nossas vidas, nossas famílias e nossas empresas? Ninguém poderia fazer isso sem entender os fundamentos ensinados pela Escola Austríaca de Economia, incluindo a ética e o respeito à propriedade acima de tudo, que está muito bem fundamentado e documentado dentro dessa escola. A democracia de hoje em dia se tornou algo perverso, que se baseia no quê? No sustento da máquina pública através do roubo realizado pela tomada de impostos, de maneira forçada, de cada um de nós diariamente. Ora, se os impostos fossem voluntários, eles provavelmente não arrecadariam 10% do que arrecadam. Se precisa ser imposto,
se precisa ser tomado à força, não é algo de cooperação voluntária humana, não é algo que leva à eficiência. A eficiência é o que nós tentamos fazer no mercado dinâmico, que muda diariamente e que a gente tenta prover aquilo que a sociedade demanda. Isso é empreender, isso é solucionar problemas. Portanto, aqui está claro que dentro da escola austríaca não fala apenas de economia, não. É uma escola muito mais humana do que exatas. Ela fala de ética, ela prega uma ética e um respeito à propriedade privada. Claro que tem uma ética por trás. Quando pregamos que o Estado, dominado por meia dúzia de burocratas, vem e é como se colocasse uma arma na sua cabeça para tomar grande parte daquilo que você produz, sem o seu consentimento. Quando um ladrão faz isso e coloca uma arma na sua cabeça, infelizmente está cada dia mais normal aqui em São Paulo, você automaticamente se sente na obrigação de entregar aquilo que é seu de direito para uma pessoa que está tomando de maneira forçada. O Estado funciona igual. Tente não entregar aquilo que o Estado te obriga. As consequências são graves. Queremos implantar então a liberdade no Brasil por completo? Sermos cidadãos livres? Sabemos por onde seguir. As ideias que Milei defende, fundamentadas com os principais autores da Escola Austríaca de Economia. Um outro grande feito de Milei é ter popularizado essas ideias da liberdade e explicando teorias econômicas em cada canto do seu país, que graças às redes sociais hoje em dia tomaram conta do mundo. Mais de 500 milhões de pessoas se expuseram a essas ideias da escola austríaca e da busca pela liberdade. Independente de suas classes sociais e, o mais importante, foi amparado pelo voto da população argentina e, acima de tudo, dos mais jovens. Os jovens são os mais importantes, porque não foram, ainda de tudo contaminados pelos mais perversos ideais estatistas, que esses são quem nos escravizam e dão os poderes aos burocratas para legislarem sobre nossas vidas, usando dinheiro roubado da nossa produção e, portanto, de nossa propriedade. Os jovens ainda não estão totalmente corrompidos com essa ideia estatista, alguns, e, portanto, foram eles que deram maioria de votos para a Argentina. Eu estava lá. Grande parte das pessoas defendendo o Partido Libertário e ideias de liberdade eram jovens argentinos. E isso abre uma janela de esperança para a mudança. Os jovens podem brigar contra a violência sistemática praticada pelo Estado diariamente em nossas vidas, mas que nos ensinaram que é o único caminho e aceitamos. Por que nos ensinaram que é o único caminho a via estatal e por que aceitamos? Porque nos ensinaram, está claro, porque beneficia os burocratas de turno. Mas por que aceitamos? Temos claro que o bem é a busca da vida, da liberdade e da propriedade privada. E o mal, ele é encarnado em forma dos burocratas que compõem o Estado. Essa frase é de Jesus Huerta de Soto, novamente, que se baseiam no roubo, mentindo compulsivamente. E aqui podemos colocar partidos de esquerda, de centro e de direita, que muitos pregam o Estado presente e nos agredindo diariamente, como acabamos de falar. Isso, portanto, dá esperança que o futuro possa ser nosso. Nosso, me refiro, dos defensores da liberdade. Muitos, ao escutar Milei, falam que não tinham ideia, mas que depois de ouvi-lo, se descobriram anarcocapitalistas. Isso vem acontecendo com certa recorrência comigo, onde muitos me mandam mensagem ou me reconhecem na rua e me dizem que abriram a cabeça para entender uma mensagem diferente e começam a ter a percepção que aquilo que eles sentiam diariamente contra o Estado tem um nome, tem um estudo científico por trás. Portanto, se sentem abraçados e acredito que todos passamos por isso. Foi o meu caso, que sempre defendi essas ideias junto a todos dentro da minha casa, principalmente pelo meu pai, que nos ensinou isso desde pequeno, mas não sabíamos dar nome a essa escola econômica, até descobrirmos a escola austríaca. Tínhamos um nome para dizer o que nos representava depois da descoberta desses estudos e dessa escola bem fundamentada. Passamos a ser representados. Ora, tem autores, tem mais pessoas que se identificam com essas ideias da liberdade e sentem esse repúdio ao Estado, e que haviam autores amparados em estudos científicos. Repito isso enfaticamente. Milei tem uma generosidade intelectual e sempre menciona seus líderes. Ele não passa as ideias para ele. Ele menciona sempre Mises, Hayek, Rothbard, Hope e Huerta de Soto, como acabamos de falar, e me ajudou a fazer esse vídeo pegando grande parte dele de um discurso proclamado, como eu mencionei no início do mesmo.
Como disse o Huerta de Soto nesse discurso, vamos terminar usando, portanto, Martin Luther King com I have a dream. Eu tenho um sonho. E abre aspas aqui para o Huerta de Soto e subscrevo tudo embaixo. Aspas ao Huerta de Soto. Sonho com um mundo onde o Estado tenha sido desmantelado e lembrado como uma escura e tenebrosa relíquia histórica. Sonho com um mundo onde os conflitos sociais que o Estado gera tenha desaparecido para sempre. Sonho com um mundo sem estados que queiram acumular o máximo de territórios e seres humanos para explorar e expoliar fiscalmente. Sonho com um mundo onde burocratas não lavem o cérebro de nossos filhos, nem os considere sua propriedade. Sonho com um mundo em que essa grande mentira que é o estado de bem-estar social tenha sido substituída pelo verdadeiro bem-estar sem estado, especialmente aos mais pobres e vulneráveis, e a coativa e prostituída justiça social tenha sido substituída pela prosperidade sem limite de mercado sem estado, e pela solidariedade humana baseada no amor, que apenas ocorre se é livre, sem coação e violência. Sonho com um mundo voluntário, autorregulado e anarcocapitalista, em que todos os serviços públicos que hoje, coativa e imoral, além de ineficiente, presta o Estado, sejam proporcionados plenamente de forma ética, moral, livre, eficiente e privada, como prega a Escola Austríaca de Economia. Sonho em um mundo onde as pessoas tenham se livrado por fim das cadeias do estatismo e possam optar por Deus, se assim desejar, com total liberdade. Fecha aspas para o Huerta de Soto. Como diz Milei, com as forças do céu, as forças que vienen del cielo, nossos sonhos começam a se tornar mais reais. Terminando como Huerta de Soto. Viva a escola austríaca, viva a grande nação argentina por colocar as ideias em práticas e exportá-las ao mundo. E como não, viva la libertad, carajo! Seguimos.